Uma ótima tarde a todos. Eu sou Felipe Nascimento, já estou aqui ao vivo no BMC Market, porque aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Eu, Daniel Morales, vamos ficar até as 3h30 da tarde debatendo com o Alan Gani e também com o Alexandre Cabral. Vamos então repercutir os principais destaques dessa edição. O mercado dá uma respirada nessa terça-feira, depois de um dia de fortes quedas na Bolsa Brasileira. Hoje cedo o Ibov testou os 110 mil pontos lá por volta das 11 horas da manhã, recuou novamente para os 109 mil pontos e aí resolveu subir mesmo agora há pouco, depois que Paulo Guedes falou sobre a reunião que teve com Rodrigo Pacheco e com Arthur Lira para resolver aquela questão lá dos precatórios. Eles reafirmaram o compromisso com a responsabilidade fiscal, também com o teto de gastos. Garantiram a compensação para o novo Bolsa Família com um esforço do Senado para aprovar o projeto do imposto de renda que vai financiar o Auxílio Brasil já a partir de 2022. Além dessa questão dos precatórios, a Bolsa também trabalha no patamar positivo, seguindo uma tendência de otimismo dos mercados internacionais. Começou lá na Ásia, com a Bolsa de Hong Kong fechando no patamar positivo, depois de um dia de quedas expressivas, com o risco do calote da Evergrande. Mas a volta do feriado acabou não sendo tão boa assim para o Japão, que fechou em queda nessa terça-feira. Lembrando que a Bolsa Chinesa segue fechada aí por conta do feriado lá na Ásia. Mas na Europa e nos Estados Unidos o clima é de alívio com as repercussões do caso da gigante imobiliária chinesa. Hoje cedo, um dos diretores da empresa ressaltou o compromisso de honrar as dívidas, principalmente a que vence agora na quinta-feira. Por outro lado, a gente já sabe, tem informações lá da China, que ontem acabou, a China, a Evergrande, acabou não honrando com alguns compromissos. Essas foram as informações que vieram lá da China, E aí, mais uma vez, só o TP um pouquinho mais devagar, por favor. O mercado começou a precificar novamente o risco de default da Evergrande e que a quebradeira generalizada não chegaria perto do que a gente viu uns tempos atrás lá com Lehman Brothers, Aquela situação foi muito mais grave e ampla, de acordo com alguns analistas que vieram a falar aí. E aí, as bolsas internacionais acabaram ficando no verde. Deixa eu dar uma olhadinha como é que estão as bolsas internacionais nesse momento. Lá na Europa, todas as bolsas já fechadas. A gente vê o DAX na Alemanha fechando no patamar positivo de 1,43%. O FTSE no Reino Unido, uma elevação de 1,12%. O CAC na França, 1,5% de elevação. E o índice Eurostoxx subindo outros 1,33%. Nos Estados Unidos, as bolsas seguem também no patamar positivo. Elevações não tão expressivas quanto na Europa, mas Dow Jones subindo 0,27%, o S&P subindo 0,29% e a Nasdaq subindo 0,45%. Essas são as bolsas internacionais também operando no patamar positivo. E agora cedo, o que os brasileiros estavam esperando era o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU. E vamos destacar alguns pontos ditos pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que está há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção no seu governo. Falou que as estatais davam prejuízos de bilhões de dólares e hoje são estatais lucrativas. Diz que o Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas sem nenhum tipo de garantia. Quem pagava essa conta era o povo brasileiro. Na área de infraestrutura, o Brasil leiloou para a iniciativa privada 34 aeroportos e 29 terminais portuários. Diz que fez um grande avanço na área de saneamento básico, que houve aí o maior leilão da história no setor, que acabou sendo realizado em abril, com a concessão do setor privado dos serviços de distribuição de água e esgoto lá no Rio de Janeiro. O presidente Jair Bolsonaro disse também que tem tudo que o investidor procura aqui no Brasil, um grande mercado consumidor, excelentes ativos, tradição de respeito a contratos e também a confiança no governo federal. Falou também que vai anunciar aí nos próximos dias o leilão para a implementação da tecnologia 5G aqui no Brasil. Várias empresas de telefonia, várias empresas do setor de telecomunicações de olho só nessa questão de resolver os editais e aí vão colocar o edital para ser votado ali, Bolsonaro falou também sobre a preservação do meio ambiente, redução do desmatamento na Amazônia e que o Brasil é um exemplo de geração de energia renovável.
diz que sempre defendeu combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. E que a inflação foi causada pelos lockdowns no mundo todo. Isso a gente acabou vendo aí no mundo inteiro, segundo o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, principalmente nos alimentos, né? Bolsonaro falando ali que os alimentos sofreram uma grande questão ali de inflação. Também responsabilizou ali os governadores e prefeitos por conta dos lockdowns, de deixar as pessoas em casa, justamente quando ele defendia a economia e defendeu o desemprego também. Finalizou dizendo que o Brasil vive novos tempos, na economia existe um dos melhores desempenhos entre os emergentes e que o seu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para os investimentos. Essa foi a fala aí do presidente Jair Bolsonaro, um resumo, né, dos principais tópicos que a gente pôde destacar na abertura da Assembleia Geral da ONU pela terceira vez consecutiva, né? A gente lembra 2019, 2020 e 2021, o presidente Jair Bolsonaro fazendo essa abertura, como é uma tradição, né? O Brasil sempre abrindo a Assembleia Geral da ONU, isso aconteceu com outros presidentes também, mas o presidente Jair Bolsonaro falando ali sobre os destaques do seu governo, os destaques da sua gestão ao longo de todos esses tempos. E aí agora, meus amigos, eu quero chamar aqui o Alan Gani, o Alexandre Cabral e também o Daniel Morales na nossa tela para a gente repercutir os principais assuntos dessa tarde. Mais uma vez, muito boa tarde, Daniel Morales. Boa tarde, Felipe, Cabral, Gani, boa tarde a todo mundo. Valeu, boa tarde, Alan Gani. Boa tarde, Felipe, boa tarde, Cabral, boa tarde, Morales, boa tarde especial para a nossa audiência. É isso aí, uma ótima tarde para você também, Alexandre Cabral. Fala aí, meu povo, beleza? Boa tarde para todo mundo. Tudo em ordem. Bom, a gente tem vários assuntos para tratar aqui, temos precatórios, a gente tem o discurso do presidente Jair Bolsonaro lá na ONU, a gente tem também a questão da alta da Bolsa de hoje. Eu queria começar, né, só para a gente ter uma discussão um pouquinho mais acalorada aqui, que já começou nos bastidores. Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, né? Vamos falar do discurso do presidente na ONU. Eu queria saber a avaliação que vocês fazem a respeito desse discurso, né? Alguns minutos, né? O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso de alguns minutos, fez uma série de pontuações ali, né? Vários temas, vários assuntos permeando ali esse discurso. E aí eu queria saber a sua opinião, Alan Gani, pode começar. Como que você viu esse discurso do presidente? Então, eu achei um discurso muito bom, para falar a verdade. Né? Foi um discurso onde ele afirmou valores conservadores, no melhor sentido da palavra, pontuou questões importantes do governo dele, como infraestrutura, o marco do saneamento, o compromisso ambiental, diga-se de passagem, em relação ao meio ambiente, o Brasil polui menos aí que Estados Unidos, que Europa e que China, né? Isso você tem ali artigos do Chico Graziano, que é um agrônomo bastante respeitado. O próprio Mourão tem um artigo no Estadão trazendo fatos que comprovam o que eu estou falando. Agora, também apontou críticas ao governo anterior, e é claro que ele já está em campanha, né? O adversário dele na próxima eleição é o Lula. Então ele traz as críticas ali também ao governo anterior, dizendo que no governo do Bolsonaro não teve casos de corrupção, como ocorreu com o Mensalão, Petrolão, onde esse dinheiro em parte era utilizado para financiar ditaduras socialistas aí mundo afora. Achei um discurso bom, achei um discurso conservador, sem ser agressivo. Eu acho que o caminho é por aí. Você falou excelente nos bastidores. Tudo bem, você pode achar muito excelente. Cabral, você pode rotular. Aliás, é chato trazer o que se fala no bastidor na câmera, né? Isso é baixo. Mas tudo bem. Vamos lá. O que a gente fala em off, fica em off. Fica nervoso não, Bolsonaro. Não tô nervoso. Eu só acho isso deselegante. Vamos lá. E você, Cabral, o que você achou aí do discurso? Eu achei 50% do discurso bom e 50% inútil. Qual é A qual? parte inútil, pra que falar de Cuba? Pra que falar disso numa ONU, pelo amor de Deus? E o kit Covid tá de brincadeira com a minha cara, né? O resto eu concordo com ele. Agora falar de kit Covid num negócio desse e falar de, começar com o discurso de não sei o que em Cuba, não sei o que em Venezuela, pra que isso? Quem que ganha isso no discurso de ONU? É famoso, agradar o povo, né? Agradar o eleitor dele.
A meiuca foi bom, o começo e o fim foi uma droga. Mas ele tem que reafirmar os valores que o elegeu. Ele está defendendo a bandeira dele. Ele não pode jogar para o establishment. Na ONU, né? O que isso tem a ver na ONU? Tudo bem, mas isso também não pega bem, não pega mal. É indiferente. É indiferente. É ruim. O Trump fazia isso. O exemplo, o Trump. Trump fazia isso. Mas a gente podia falar um pouquinho a respeito desses pontos, né? Principalmente os que acabam interessando aqui para a gente, principalmente na questão da Bolsa e dos mercados, né? Porque, como a gente me lembrou, a gente pode destacar aqui leilão de 5G, investimentos em infraestrutura, até a questão da economia, né? De distribuição de renda durante a pandemia, embora a gente saiba que esse movimento tenha sido feito em vários países do mundo, né? Aqui no Brasil não foi diferente. O Estado teve que suprir algumas necessidades das pessoas que acabaram sendo bastante impactadas por conta da pandemia, de lockdowns e tudo mais. E também a questão da inflação, né? A mega inflação que ele sinalizou ali, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu queria pegar esse ponto da inflação, porque a gente debate bastante sobre a inflação aqui, debate bastante a questão se é uma inflação de oferta, uma inflação de demanda, e isso está presente no mundo inteiro. O Bolsonaro foi lá e falou, olha, pelo que eu entendi, a culpa não é minha, né? Não é. O mundo inteiro está sofrendo com essa questão. Muita gente fala do meu governo que está deixando a inflação subir, que o preço dos alimentos, o preço do combustível, uma série de preços está aumentando, mas a inflação é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então ele deixou bem pontuado ali que, assim, olha, não é bem assim, não é muito comigo, o mundo inteiro está sofrendo com essa questão. Sabe aquele papo, economia a gente deixa para depois, vidas importam? Então, a fatura chegou. A fatura do lockdown chegou. O lockdown teria uma consequência principalmente para a população mais pobre. Então, é um fenômeno mundial. A inflação é discutida nos Estados Unidos. E tem um componente de demanda e tem componente de oferta, como a gente fala aqui. Então, assim, é difícil a gente responsabilizar o presidente A, o presidente B, isso também nos Estados Unidos, por conta da inflação, né? Os bancos centrais, como uma saída para salvar ali, para dar liquidez nos mercados, para salvarem as empresas, colocaram uma quantidade muito grande de dinheiro no mercado. Por outro lado, houve auxílio emergencial, que é dinheiro na mão da população na veia, né, para gastar. Isso no Brasil, isso nos Estados Unidos, isso na Europa. E você teve ali a capacidade produtiva, ela reduzida. Né? Por quê? Porque você tinha uma medida de governo no lockdown. Na hora que você tem uma reabertura, o mercado está inundado de dinheiro, uma demanda reprimida, é claro que vai ter aumento de preço. Até porque essas empresas estavam à beira da falência e precisam agora recompor margem. Aliado a isso, você teve toda uma desestruturação da cadeia produtiva, falta de materiais, falta de insumos. Soma-se a isso no Brasil uma questão hídrica que encareceu a energia elétrica. Então, enfim, é uma tempestade perfeita e não dá aí, eu acho que, realmente para culpar nenhum presidente por conta desta situação. É algo completamente inédito na humanidade. E aí, Cabral, o que você... Concordo com 90% que o Gandhi falou, sim, sem dúvida. O presidente não tem culpa de inflação. Só acho que o lockdown ele poderia ter participado e ajudado a organizar de uma forma um pouco melhor do que ter virado Estado e município somente, porque ele particularmente era contra o lockdown. Teria ajudado muito mais a estrutura econômica, mas em matéria de inflação ele não tem culpa, não. E aí, inflação é um fenômeno mundial que não tem muito o que a gente fazer. Inclusive, a gente está comentando, né? Hoje começou a reunião do Banco Central, amanhã teremos aí alguma definição, provavelmente aquela elevação da taxa de juros, já meio que contratado ali, para tentar dar uma segurada, mas isso também não é garantia, né? Exatamente. Agora, eu me sinto confortável em falar, eu sempre fui contra, falei isso publicamente, esse lockdown irrestrito que houve no mundo. Eu sempre fui a favor do uso de máscara, de vacinação, até me falaram aqui se eu me vacinei, claro que eu me vacinei, sou super a favor disso. Agora, e como chegou, né, eu imaginava que essa conta iria chegar. Então, eu acho que havia um meio termo de não fechar completamente, manter a atividade econômica. Por quê? Porque economia também mata.
talvez uma saída como foi no Texas, talvez uma saída como foi na Flórida, né, que não foram lockdowns aí tão agressivos. Uhum. E aí a gente tem outra questão, né, seguindo aqui com a fala do presidente Jair Bolsonaro, que é a própria questão do leilão do 5G, né? A gente sabe que está prestes a sair aí, né, o edital, alguns conselheiros lá estão pedindo vistas, querendo entender um pouco melhor para poder fazer o seu voto. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, já disse que pretende fazer isso rapidamente, colocar em votação para que esse leilão seja agilizado, né? Isso aí acaba mexendo também com as expectativas de várias empresas, né, listadas na Bolsa aí, que estão esperando só esse gatilho para poder tomar alguma providência, alguma atitude em relação a isso também, né? Por favor, eu não tenho conhecimento suficiente de 5G para opinar nada. Nada, zero. O que eu posso dizer é que é uma tecnologia nova, né, que já está em uso nos Estados Unidos, né? Você tem aí alguns novos smartphones já que rodam nessa tecnologia, né? Então seria muito bom, né? Seria um marco aí bastante importante, né? Claro que isso de alguma forma está sinalizando investimento no país. Isso seria bastante positivo, Felipe. Maravilha, isso aí a gente fica sempre de olho, né? Todas as notícias em relação ao 5G, principalmente quem gosta da Oi, né? A Oi fica sempre de olho ali, né? Não fala não que trava, mano, porque eu Trava parei de o quê? falar dela no meu programa. Agora eu escrevo, apareço assim com a plaquinha, porque eu falava, minha live travava. Cabral? Mano. Ela travava, saía do ar, dava sempre um pau, atraía, entendeu? Mas a sua internet é desta operadora? Não, a minha é net. Claro, net, né? E o celular? O celular também? O celular também. Eu fiz tem 2 semanas, eu fui numa loja da Claro da Vida, fiz um combo lá de net, que eu já tinha tudo separado. Aí eu uni numa só e fiz uma Vivo por fora, só a fibra. Olha, eu fiz o contrato, fiz o controle dessa operadora e achei bom. Tá funcionando. Qual? A... Dessa operadora que... Quando você encontra alguém na rua, fala assim... a gente fala assim, olá. O que o FFC falou que é aquela que é a tchau. Isso. Não é? A minha tá funcionando por enquanto. Mas você sempre tá no Wi-Fi da BMC, por isso que ela tá funcionando? Não, mas funciona bem. Na rua funciona bem. Não tem reclamação, não. Eles não compraram ninguém em São Paulo, né? Foi o único local que não, né? Eles compraram o Brasil Telecom e a Telemar, acho que ninguém em São Paulo. A hora que chegar o 5G, aí vocês vão ver o que vai acontecer. A minha curiosidade, eu não sei se tecnicamente se já saiu dela. Se ela já foi pro Vivo, Claro e TIM. Ou se ainda tá com ela. Entendeu? Porque ela vendeu. Eu não sei se já foi, tá no processo, depende do caso, eu não sei dizer. Entendeu minha dúvida? Sim, não, mas ainda tá parado no carro. Ela ainda é dela. Olá. Olá, ainda Olá. é da Olá. Olá. Mas eu acho que ainda não, eu acho que tá parado no CAD mesmo, porque a gente chegou a falar sobre isso aqui. Ela tá parada ainda estão discutindo. Entendi. O dia que aprovar, ela sobe 1 centavo, mano. O que o pessoal tava falando, né? Subir 10%. 1 centavo pra ela é 2, 3%. É coisa pra caralho. Se subir 10 centavos, é limite alta quase. 10%. Porque ela vale um ponto, é 10 centavos. Pô. Mas só para a gente trazer a notícia aqui também para os nossos telespectadores, o relator do edital do 5G na Anatel, o Emanuel Campelo, disse que o leilão vai acontecer nesse ano e praticamente descartou a hipótese de um adiamento do leilão do 5G para 2022. Tá? Ele disse que sai esse ano e que não sair é um cenário improvável. O leilão das faixas para o tráfego de sinais de 5G deveria ter acontecido no começo agora de setembro, conforme a sinalização do Ministério das Comunicações. Mas a tramitação entre a Anatel e o Tribunal de Contas da União levou mais tempo do que as expectativas do governo federal. Então não precisa de Congresso, né? Não, é só a Anatel, isso aí é regulação da Anatel. A Anatel tem que promulgar, né, tem que lançar o edital para as empresas poderem se adequar e fazerem suas propostas. O leilão de 5G vai ser a maior licitação de telecomunicação da história do país, segundo informações aqui da Anatel.
vai estimado aí 45 bilhões de reais. O Bolsonaro também ele adiantou, né, que o Brasil vai realizar o leilão, mas lembrando que os Estados Unidos pediu para que o Brasil não entrasse nessa do leilão por causa da China, né? Mas não seguiu isso não. E aí um telespectador aqui, o Maurício Loss, falando, Padtech vai surfar o 5G. A gente, em algum momento, conversou sobre algumas empresas que poderiam surfar, principalmente as empresas de fibra ótica, algumas empresas menores, né, não as tão grandes assim, mas principalmente as que fizeram IPO recentemente, né? A gente vê Unifique, Brisanet, Desktop, se não me engano. A gente comentou isso com alguns convidados nossos, inclusive no marketing formato 1.0, que esse aqui agora é um marketing formato 2.0, né? A gente conversando bastante. É isso aí. Mais alguma pontuação aí sobre 5G? Ou podemos... O Ramos aqui tá falando que eu fico ligado no Wi-Fi do vizinho, tio Patinhas. É mentira, eu uso em casa aquela internet que não está morta. Mas na rua é aquela que falou, não, tira do ar. Foi tio do piada do tiozão. Eu queria fazer em homenagem ao Cabral. Obrigado, Ramos. Um abraço. Não, foi horrível. Pronto, isso, tira do ar. Coloca os outros três. Coloca eu, Gani e o Felipe. Tira ele do ar. Que é isso, Cadê a Cabral? Paula? Saindo... Quando você faz as piadas ruins, ninguém te tira do ar. Tira sim. Vocês me tiram do ar sim, mano. Você que foi embora outro dia... eu fui embora porque foi alguma coisa muito ruim. Você levantou, foi embora. A gente tá louco. Eu sei como é que você não é aquela que tá morta, é isso? Rapaz, não tem jeito. Olha. Ô, Morales, você tem outros tópicos aí. Volta o Morales. Ele que tem o Morales próximo tá trocando o microfone, então vamos ele tem o conversar próximo nós três. tópico aqui pra gente falar. Mas hoje, pô, lá fora tava ventando pra caramba. Coloca eu, Gani e ele. Eu vou dar um alô. Não, deixa caramba. comigo aqui, ó. Volta em mim, Já trocou aqui, ó. Você viu a mão dele passando aqui, ó? Aqui, volta em mim, volta em mim. Ele foi trocar. Eu ia falar, volta em mim, que eu ia dar um alô pro pessoal do chat aqui, ó. Dá um alô pro chat. O Carlos Melo, o Roberto Silva, o João Guimarães, Marcos Souza Romero aí, quem mais? O Lucas Holanda, olha o Lucas Holanda aqui, Marcos dos Santos, o Rui das Neves, Padtech sobe no foguete. Otávio Brandão, investidor topzera, tá por aqui também. O Maurício Loss, que eu falei, da Padtech. O Marcos do Santos. Olha o Peter Santana aqui, ó. Com 4G, a Siri, o Google, a Alexa fica escutando tudo que fala. Com 5G, o que elas vão fazer? Vai ter superpoder o smartphone. Peter, não sei não, viu? Olha o Kevin aqui também, o Ramos, o Wesley Barreto, o Éder, o Cleomar, Eduardo Lopes, JJ, enfim, Sérgio Grossi, todo mundo aqui com a gente. Sandro Figueiredo, todas as manhãs aqui, fica o dia inteiro com a gente o Sandro Figueiredo. Bom, agora já tem microfone trocado, tem... O pessoal já deu uma descontraída. Vamos seguir aí com os tópicos, Daniel Morales. Conta pra gente aí o que você separou. Olha, eu separei aqui 2 assuntos. Você escolhe, então. Tem o Guedes e tem, que falou agora há pouco, e tem também sobre o discurso do Biden. Qual que você quer primeiro? Ô Morales, o leilão de infraestrutura, Morales, pra gente seguir no discurso do Bolsonaro. Então você já vai mudar de assunto, Morales. É brincadeira. O cara tá com a internet da Viva, demorou a chegar. Poxa, mas eu não tinha separado do leilão de infraestrutura. Você me pegou desprevenido, poxa. Porque o Guedes a gente Quem vai sabe falar... faz ao vivo. Aí, ó, pra segurar a audiência, o Guedes a gente vai falar mais tarde. Mais tarde, desculpa. É que eu tava antecipando aqui, porque a gente ia trazer aqui uma torta de climão. Tá, não. Sem essa. Vai, então vamos falar do Guedes, aí depois a gente volta nessa questão do leilão de infraestrutura, das empresas e tudo mais. Então vamos de Guedes, toca o barco. Então vamos lá. O ministro da Economia, então, Paulo Guedes, ele afirmou estar muito confiante que será possível manter o duplo compromisso do governo com a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal no caso dos precatórios. Ele falou agora de manhã, né, no finalzinho da manhã, início da tarde, com os presidentes da Câmara, o Arthur Lira, do Senado, o Arthur Pacheco. Os 3 concordaram em torno de um desenho básico para limitar o pagamento de precatórios em cerca de 40 bilhões de reais em 2022. A conta a ser honrada, se não houver uma alternativa, é de 89 bilhões de reais. Segundo Guedes,
esse posicionamento é da classe política, dizendo que precisam equacionar isso, evoluções vão acontecer em função disto. A ideia é colocar esse novo desenho da proposta de emenda à Constituição dos precatórios, encaminhada pelo governo ao Congresso. Ou seja, a proposta original do governo de parcelar o pagamento em 10 vezes vai ser totalmente modificada. A democracia brasileira surpreendeu o mundo ao aprovar reformas importantes que abriram um caminho para a recuperação econômica. O Brasil crescerá 5,5% este ano, ressaltou o Guedes. O ministro reafirmou ainda a confiança na capacidade de articulação do governo. Segundo ele, saímos bastante satisfeitos em relação à nossa posição inicial, concluiu o ministro Guedes. Felipe não, Felipe Alan não. Gani Desculpa, e Alexandre Cabral. Desculpa. Eu queria que você comentasse, mas na realidade é o Gani e o Cabral. Eu acho que essa questão dos precatórios, bem ou mal, né, cedo ou tarde, ela vai acabar sendo resolvida, né? Tá gerando muito imbróglio, mas como o Eric colocou ontem, o que eu achei muito bom, existe um interesse também do Congresso Nacional para resolver a questão. Por quê? Porque isso libera emendas parlamentares em época de eleição. Então eu acredito que esta reunião do Guedes, com o Pacheco e com o Arthur Lira é um sinal bastante positivo de que vão encontrar aí uma solução. É claro que não tem saída fácil, porque a sinuca de bico nessa questão ou é um parcelamento, que é um eufemismo para calote, né? Ou é não cumprir o teto dos gastos. Me parece, a impressão que eu tenho, que o mercado, a equipe econômica, enfim, aceitaria mais um parcelamento, né? Devo, pago, né? Quando eu puder, tá certo? Do que desrespeitar o teto dos gastos, que foi uma conquista muito importante da sociedade brasileira em 2016, 2017, se eu não me engano. Eu gostei muito, principalmente de um micro detalhe que falou rapidinho, que é uma das coisas que a gente está perguntando. Eu já até enchi o saco do DK, do Eric, fazer a mesma pergunta toda segunda-feira. E aí, como é que é a reforma tributária do deputado? Vai andar no Senado? E a reforma do Senado vai andar no deputado? O que o Pacheco falou hoje durante a coletiva? Que a reforma do IR que veio dos deputados já tem um líder, ele não falou quem é a pessoa, e esse líder vai ajudar a comandar todo o processo de votação do imposto de renda nas próximas semanas. Porque isso faz parte do pagamento do Bolsa Família. Então, para mim, essa foi uma notícia entre linhas que foi excelente. Do tipo, deputados e senadores voltando a se falar. Não ficando em duas ilhas dentro de Brasília, entendeu? Então, isso para mim foi, sem dúvida, excelente. Tanto é que eu tinha destravado uma operação de opção, voltei nela de novo. Conta mais, então. Conta mais. Ontem, eu até falei no meu 7:10 de hoje de manhã. Ontem, quando a gente estava com o Eric, eu cortei o Eric rapidinho. Eu falei, antes de você dar a resposta, olha aqui. Lira falou que vai hoje às 19 horas encontrar com o Pacheco. Para falar de precatórios. Aí eu cheguei em casa, eu fiz uma trava de alta. 110 com a 114, paguei 80 centavos. Falei, vou ver qual é. Mas se acontecer, perder esses 80 centavos aí no perco. Bateu 60, 50 centavos, eu vou embora, assumo 30 centavos de prejuízo, seja o que Deus quiser. Hoje, durante o discurso do Bolsonaro na ONU, se bateu 92 centavos. Eu falei, caramba, 92, 12 centavos assim de moleza, mano. Saí. Seja o que Deus quiser, sair. Aí o trio lá começou a falar. Eu falei, porra, esse discurso tá bom, hein? Porque eu saí? Que droga que eu fiz? Saí no lucro, mas porque eu saí? Aí eu recomprei a 90 centavos. Então eu tô com uma call de 110, com outra de 114, uma trava de alta, operando essa alta aí. Dobrou ou algo melhor do que isso, eu já vou embora. Não quero casar com a operação há muito tempo, não. Eu quero surfar essa notícia boa aí da possibilidade do precatórios. Provavelmente não vou levar isso para o final do pregão de amanhã, não sei, porque eu não quero emoção do cupom, não. Nenhuma possibilidade de emoção do cupom. E se não sair de manhã, para não pegar a possibilidade de emoção do funk. Então foi isso. Essa questão dos precatórios, como você falou, acabou animando também a Bolsa, né, Sim. Cabral? Eu gostei do discurso. Eu falei, se eu que sou Zé da esquerda gostei, imagina setor bancário. Os caras vão comprar Brasil em cima desse discurso.
Nada impede eles de mudarem a opinião daqui a meia hora, mas o discurso do trio foi muito bom. Foi muito bom mesmo, se encaixou assim. Ele não tinha A falando de um assunto, B outro e C não sabia nem onde está. Eles estavam juntos no discurso. Então, logo quando o Paulo Guedes foi o primeiro a falar, eu falei, pufa, entrei na operação, porque teoricamente eles estão mega alinhados na estrutura. O dia a dia aí de Câmara e de deputado que vai nos dizer nas próximas semanas. Mas o discurso de hoje foi perfeito, completamente alinhado. Ô Gani, e foi nesse momento aí, a gente consegue ver exatamente no gráfico aqui, que logo depois do Paulo Guedes, o Lira e o Pacheco falarem sobre essa questão dos precatórios, a Bolsa começou a pegar um pouco mais de tração, né? A gente estava com 0,6, 0,5 ali de alta, agora a gente já chegando quase no 1,8 de alta. Já? Né? 1,76. Talvez, né, foi algo que eu discuti ontem com o Eric, quer dizer, qual que seria o gatilho para fazer essa Bolsa voltar a subir, né? Dado que está difícil a aprovação de alguma reforma daqui para frente. Talvez o gatilho seja a resolução dos precatórios, né? Na hora que resolver de vez essa questão, aí sim a Bolsa pode voltar ali, talvez, para o patamar de 120 mil pontos. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, a gente estava falando sobre essa alta da Bolsa, provavelmente com esse humor, com esse otimismo dos precatórios, e a gente consegue ver que alguns setores acabam trazendo um pouco mais de otimismo em relação a outros, né? Só de olhar aqui eu posso ver o setor de varejo, por exemplo, subindo bastante, principalmente Via, mas Via tem notícia, né? Aí Soma também tem notícia, Lojas Americanas, Americanas S.A. E aí a gente vê o setor de aluguel de carros, a gente vê o setor de educação e o setor de aviação também subindo, né? Isso aí acaba pegando alguns setores. Por outro lado, o setor de mineração e siderurgia continua enfrentando alguns problemas ali, né? Feriado na China, né? Até a China voltar a trabalhar, acho que mineração e siderurgia fica aquele vai e não vai, vai e não vai, até a China voltar desse feriado. Que eu estava vendo em algum lugar que vai ter outro feriado semana que vem, eu acho. Tem feriado agora e tem feriado semana que vem. Então, mineração e siderurgia depende de China. E o resto está olhando para o mercado local com esse otimismo aí, com algumas exceções. Também teve reclassificação de ação, teve gente elogiando o Localiza em relatório ontem à tarde. Teve algumas coisas soltas aí também em relação à classificação, mas sem dúvida eu gostei muito do discurso do trio. Pois é, e o Lira até falou, né, que vai articular com os líderes lá da Câmara para poder dar mais celeridade nessa votação, para tirar logo isso da frente, né? Pô, acaba, porque, tem que arrancar o dente. Semana que vem eu vou ao dentista. Vai logo essa droga, maluco. Pelo amor de Deus. É interessante que essa conversa está desde agosto, né? E toda semana, todo dia, o mercado repercutindo, todo o mercado ou fica otimista ou fica pessimista. Isso sempre acaba voltando, né, para a discussão. A gente está conversando de minério de ferro, conversando de China, de repente entra um precatório aqui para a gente discutir. A gente está falando de reabertura, vacinação, não sei o quê, entra um precatório. Então, quanto mais rápido tirar da frente esse tema, acho que mais a gente consegue. E outra, né, abre espaço também para andar em outras pautas no Congresso, né? Que é bem importante também. Exatamente. O orçamento está travando tudo, né? Como é que você... porque o precatório você está discutindo aí como está travado o orçamento, né? Então precisa tirar isso da frente logo. Ô Cabral, e aí tem uma pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, deixa eu ver, eu perdi o nome da pessoa aqui, mas ele falou, Cabral, você está operando notícia? Sim. E como que funciona essas operações de notícia? Se a notícia é boa, você faz o Não, nem sempre movimento. opera notícia. Se a notícia é ruim, você faz outra... Às vezes eu fico semanas sem operar notícia. É que esse negócio do precatório tá tão atrapalhando, que eu resolvi apostar numa coisa para ver se ele sai da frente. Não é toda notícia. Vai ter reforma administrativa. Provavelmente eu não vou fazer nada. Legal, reforma administrativa, ok. Pode sair desidratada, a vida que segue. Agora, precatório, o precatório tá parando o Congresso. Tudo vira assunto precatório, como você mesmo falou. Então, eu resolvi apostar a partir do momento que Lira falou que ia conversar com o Pacheco. Falei, os inimigos estão saindo para jantar? Tem algo estranho. Se eu soubesse que Fernando Bezerra estava na reunião, minha posição ia ser mais pesada. Eu não sabia que ele estava.
que é o líder do governo no Senado. Para mim só estavam os dois e algum mais Y e J. E o discurso de hoje de manhã, porra, sem dúvida. Pô, operei notícia apostando que precatório vai passar, vai seguir, vai destravar tudo. Agora não é toda notícia que se opera? Não, de longe. Pô, centenas de notícias que eu não faço nada. E não fazer nada também é uma... É operar, né? Porque operar, deixar né? dinheiro na mesa. Não dá. O professor André Carlos está falando, e aí, a gente vai chegar nos 130 mil pontos até dezembro? Eu acho, bom, essa é boa, difícil fazer esse tipo de previsão, mas eu acho difícil. Para dezembro, acho que a Bolsa chegará, claro, no curto prazo até, mas não acho que em dezembro. Precisa subir quanto? Uns 18%, 17%? Tem coisa aí, viu? Quanto é o índice? 108? 110. Vai subir uns 110 15%, dá né? 11, 21, 18%, 17%. por aí. 17%, bastante, né? É basicamente o que caiu, né? Não, 17 Daquela alta lá, não é muita coisa se você 131, tiver aquele otimismo que de novembro para dezembro a bolsa sempre sobe, né? Não é muita coisa, não. Percentualmente não é muita coisa. O problema é ter o motivo suficiente para comprar Brasil para subir 17%. E, bom, a gente vendo essa questão aí do Paulo Guedes, a gente até comentado ontem, né? Não foi lá para a ONU, não foi lá para os Estados Unidos com a comitiva, justamente para ficar aqui no Brasil fazendo articulações e conversando e tudo mais. Excelente isso. Foi, excelente. como diriam, profícua, né? Essa ficada do Paulo Guedes por aqui. Foi ótimo, foi ótimo. Tem que resolver essa questão mesmo do precatório. Tá penalizando demais bolsa, investidor. O país não avança enquanto não destravar essa pauta. E aí fica apenas um cenário para resolver, né? Na verdade, resolver não. Mas a gente fica penalizado aqui na Bolsa no Brasil com um cenário externo e cenário interno. Com o cenário interno dando uma ajeitada ali com essa questão dos precatórios, aí a gente começa a ficar sujeito só ao cenário externo, né? Não, você ainda vai ter inflação dando dor de cabeça, você ainda Mas tem inflação é PIB cenário dando externo dor de também. cabeça. O que a gente vai se livrar é de tentar se livrar o máximo possível de dependência de Congresso em Brasília. Mas isso ainda tem muita dor de cabeça. Os caras hoje devem estar lá discutindo, já deve ter voltado essa hora do almoço lá, porque eu acho que eles começam na tarde de segunda e o dia inteiro de terça. Perdão, a tarde de terça e o dia inteiro de quarta. Eles devem estar com a faca da mão. E aí? Se eu subir um cara de econometria, roda aí. O que eu ferro o PIB ano que vem? Fácil que eles estão discutindo isso. Então não acabou. Não quer dizer que Brasil é Suíça, porrada, dólar 4, porque passou precatório, não. Ainda temos muita dor de cabecinha pequenininha que nem sempre o Brasil vai ter controle. Uma inflação não é 100% culpa mundo também, temos parte nossa e temos possibilidade de PIB ano que vem. Fora que daqui a pouco volta a discussão política, quem vai ser candidato, quem não vai. Eu só acho que assim, precatório é uma coisa tão boba no sentido, porra, vamos sentar 10 pessoas aqui, vamos redesenhar, vamos seguir a vida. Eu não tenho como obrigar amanhã o tomate a baixar o preço, nem como a gasolina baixar o preço de uma canetada. Mas eu tenho como decidir precatórios, é só ter boa vontade. Então a gente está pedindo, a gente está dando parabéns pela boa vontade, é ridículo isso. Mas a gente tem que dar parabéns. Eu estou elogiando uma obrigação. Agora, ele tem muita dor de cabeça ainda para se resolver aí. Crise de energia. Crise de energia pode fazer, imagina, Banco Central não sobe para botar PIB ano que vem. A indústria vai ligar, cadê a energia na tomada? Não tem, porque não está chovendo. Tenso, mano, tenso. Ainda tem muita coisinha para se resolver. Precatório que não devia estar, a gente nem está discutindo isso aqui. Pois é. Devia ter resolvido lá atrás. E tem uma situação aqui que a XP colocou, que ela falou o seguinte, deixa eu só achar aqui onde estava. O risco, bem que você comentou, Cabral, essa questão da energia, o risco de racionamento aumentou em razão da piora do cenário hidrológico, né? Os gestores apontam a falta de chuva até novembro e é provável que ocorra apagões já a partir do mês que vem, de um monitoramento, um relatório que a XP fez aí sobre o monitoramento dos reservatórios, né? Dos lugares que eu soube de uma energia. notícia que eu não sei se vocês deram aqui, mas eu soube por pessoas, eu não li, que Ribeirão Preto já está com rodízio de água. Eu não soube.
Não sei. Que assim, é 3 por 2. Você recebe 3, não recebe 2, recebe 3, não recebe 2. O que a gente deu aqui, que foi do reservatório de Ilha Solteira, que é na região noroeste também, e que estava com menos de 1% já operando a hidrelétrica, que é a maior de São Paulo. O que? A de Ilha Solteira? Ilha Solteira, a maior de São Paulo. Aqui eu tô pensando numa droga aqui, mas eu vou ficar quieto. Não fale, Cabral. Eu também Ilha Solteira, uma piadinha, mas não, Aí tiozão depois demais. a Mas piada aí- de tiozão é minha, né? Não, deixa eu ficar quieto. Mas aí é uma pergunta boa. O pessoal falando assim, tá, legal, eu acho que 130 tá muito fora do patamar, né? Os 130 mil pontos tá muito fora da realidade, principalmente com esse cenário que a gente tá aqui. Tá mais próximo dos 120, já que a gente tá falando de proporção, que a gente tá no 110. Tá mais próximo dos 120 ou dos 100? Aí é uma pergunta boa, hein? Eu me arrisquei a fazer a previsão no programa da Paula, acho que foi da Paula, né? Eu Provavelmente. coloquei 115 para o final do ano. Mas enfim, previsão. Mas bater 120 ou 100 ou final do ano tá um dos dois? Final do ano. Ah, Tem gente sei falando lá. assim, 2 dígitos até dezembro. O Daniel Floriano falando aqui. Não sei, Aí eu quero ver, hein? Será? não sei. Bom, difícil, né? é difícil fazer esse tipo de previsão porque são vários elementos, né? E eu acho que tem uma coisa que é importante, o jogo da Evergrande não está ganho, né? Então houve talvez uma queda um pouco forte, exagerada no mundo hoje. Hoje tem uma correção, é natural isso, né? Tem um dia muito pessimista, aí no dia seguinte tem uma correção desse pessimismo, mas não está ganho esse jogo ainda não. Né? Então não é que discursou lá, vai pagar as dívidas e acabou. Não é bem por aí. Hoje de manhã, eu estava conversando com o Guga e eu falei e ele comentou, né, do futuro que estava abrindo em elevação e tudo mais. Eu falei, será que isso não pode ser aquele respiro de baleia? Tá lá no fundo, vem, dá uma respirada e volta de novo lá para baixo? Putz, eu já ouvi falar de voo de galinha, mas respiro de baleia, isso é inédito pra mim. Você lembra na pandemia? Mas não existe? Existe. Um respiro Sim, de mas baleia. nunca ouvi falar dessa ideia. É da área de jornalista, é Ah, isso? não sei, é uma imagem, né? Para exemplificar o que a gente está pensando. Não sei. Na pandemia foi curioso isso aí que você falou, ô Felipe, que quem entrou, né? A bolsa teve uma queda forte, aí muita gente falou, bom, agora eu vou aproveitar e comprar. Aí teve o dia seguinte, muita gente comprou, a bolsa sobe, todo mundo, opa, né? Me dei bem, e depois entra, né, ladeira abaixo. Então tem que tomar muito cuidado com esses movimentos, porque não está claro ainda a questão da incorporadora chinesa. E tem até uma questão interessante que é um período muito extenso de queda da Bolsa, né? São praticamente 2 meses aí da Bolsa, dia após dia, semana após semana, fazendo esse movimento de correção, desde aquele pico lá dos 131 mil pontos. É um tempo bastante grande aí, levando em consideração que os investidores estão sempre nessa perspectiva de crescimento, de ganhar dinheiro com a alta, né? Porque também dá para ganhar dinheiro com a baixa, né? Mas Só comprar put. nem todo mundo tem essa capacidade e estratégia, né? É só comprar o quê, Cabral? Não ouvi. Put. Put. Mas aí compra put, espera e faz o quê? Se o mercado cair, você ganha com a queda. Se você acha que o mercado vai cair, compra o direito de vender um ativo a 40. Se ele for para 30, você ganha 10. Qual que é a diferença, Cabral, de você operar put e de você operar vendido? O racional é o mesmo, o problema é a estratégia. Como fazer estratégia? Operar vendido geralmente está associado ou você vende futuro do índice Bovespa ou você aluga uma ação e vende. Esse é mais associado a vendido. Quem compra put não deixa de ser um vendido, mas a estratégia é bem diferente. Você não corre risco a mais do valor que você pagou. Entendi. É a estratégia. Mas, no fim das contas, está O esperando a objetivo é o baixa mesmo, ganhar com a queda. Digamos que o racional é o mesmo? Sim, o racional é o mesmo, só que o risco-retorno é diferente. O
pessoal já fica me zoando aqui, ó, Cabral, Gani e Morales. O Peter Santana falando assim, isso aí é coisa de gente inteligente, que assistia National Geographic quando criança. Bem isso, né? Pô, Peter, isso aí você me derruba, hein? Isso aí você me derruba. O Ramos já falando, não, Felipe, você não quis dizer o pulo do gato morto. Pô, como que o gato morto vai pular? Aí é beleza demais. Pessoal, o Peter Santana, que acabou de me doar, eu não vou nem fazer sua pergunta, viu, Peter? Brincadeira, eu vou fazer sim. Ele está querendo saber o seguinte, pergunta séria de Evergrande. Quais são os impactos para o Brasil e quais os principais setores afetados? O que vocês podem falar a respeito desse movimento todo aí, que a gente só vai saber mesmo quando a China voltar do feriado? Então vamos lá. A empresa é a segunda maior incorporadora da China. Ela é gigantesca. Se ela quebra, significa que as siderúrgicas não vão vender para ela. Então as siderúrgicas vão ter uma queda muito grande de receita. Por sua vez, essas siderúrgicas vão comprar menos minério de ferro. Comprando menos minério de ferro, quem que sofre? Vale. Vale tem um grande peso no Ibovespa, Ibovespa sofre, tá? Esse é um resumo. A Vale tem... Um dos efeitos seria esse. Fora, porque se tiver aí outros credores, grandes players, que vão ser afetados, aí tem também uma contaminação para outros mercados, outras bolsas no mundo. E um terceiro efeito, que esse eu acho mais perigoso, para falar a verdade, é qual é o tamanho do problema de crédito no mercado chinês. Este é um grande problema. A gente não tem ideia deste rumo. Qual que é, né, o rumo do mercado de crédito. Então, Você tem um outro caso, né? Exatamente. Temos outros casos iguais a ele, que é filhote de pombo, né? E aí você sabe tem uma que existe, mas contaminação. não viu e do nada aparece. E você comentou da Vale, né? O peso no índice são praticamente 12% do índice, é só Vale, né? Então se a Vale cai, puxa para baixo. Por isso que eu queria muito fazer, o meu sonho era fazer uma opção do índice Bovespa sem Vale, mano. Pra eu tirar a China da operação, entendeu? Queria muito isso. Dá pra fazer com o ETF, mas é uma dor de cabeça do caramba. É complicado. Não, você tem que fazer o ETF, alugar ação, vender, achar proporção entre eles e operar. Ih, é muita dor de cabeça pra pessoa física. O Helder está falando que a Evergrande não vai ter nenhum impacto no Brasil porque a China vai importar o programa Minha Casa Minha Vida. Vai levar o Minha Casa Minha Vida. Você viu o tamanho dos prédios lá da Evergrande? Uma série de prédios gigantescos. E assim, um colado ao outro, né? Um condomínio que tem uma porrada de prédio, que ali deve morar o quê? 50 mil pessoas, 20 mil? Eu vi uns condomínios assim, que eu falei, aí deve morar 20 mil pessoas. Se morar 4 por apartamento, dá 20 mil ali. É tipo um Copan, né? Não, mas são apartamentos assim, não são minúsculos, não. São, mas é uma porrada que são prédios muito altos, mano. Que isso, é Camboriú fazendo inveja lá. E é interessante lá na China, né? Porque eles têm... O Guga estava falando hoje de manhã, que ele conhece ele tem parentes lá na China, e a China, o Estado, ele não vende a terra para você, ele dá uma permissão de uso, né? Geralmente são 70 anos ali para você poder utilizar aquela terra, aquele... terreno para fazer o seu empreendimento, para você morar lá, né? Então você não tem aqui igual, você tem a propriedade da terra, né? E que é interessante porque, assim, quando constroem esses prédios, essas imagens mesmo que a gente viu, vários prédios, várias torres e não sei o quê, e faz algumas semanas, umas 2, 3 semanas, eu vi a implosão, né, de várias torres lá na China também. Eram 15 torres, todas implodidas lá para eles construírem de novo, ou seja... né, baixa lá e tudo, joga tudo no chão e depois coloca de novo para cima. Ô Cabral, o FFC está perguntando se você vai fazer essa piada aqui, se a Evergrande vai virar Ever pequena ou Ever sumida. Piada Cabral. Piada Tiozão. do Cabral essa aqui, hein? Eu não travei não, eu tô pensativo de coisa ridícula. Mas eu gostei da Ever pequena. Ever pequena, né? Eu gostei, tô anotando aqui. E quem que falou aqui que acompanha o noticiário chinês, o Ives Yen falou que acompanha essa bagunça da Evergrande pela mídia da Ásia, viu que tem uma dívida para vencer na quinta-feira e os analistas estão chamando a quinta do dia D para a Evergrande. E hoje eu li fontes da Reuters dizendo que lá na China
tá tendo uma... já venceu, né? Venceu uma dívida, se não me engano, ontem. Venceu, mas como é feriado, eles estão com esperança da volta. Na segunda-feira. E aí, né, ninguém conseguiu confirmar, né, se tá rolando porque isso. como é feriado, eu li isso também. Porque como é feriado, o pessoal tá esperando voltar para ver se entrou ou não a grana. 2 bancos já tinham falado que não tinham recebido, mas só vamos confirmar isso amanhã. Ô Morales, toca aí, por favor. Você quer agora de... Pode falar do que você quiser. Do que eu quiser. Só antes de passar para o próximo assunto, só o Cabral falou agora há pouco sobre Ribeirão Preto. Eu fui checar a informação sobre o racionamento de água. Não é em Ribeirão Preto, mas é na cidade de Cristais Paulista. Está tendo racionamento de água, corte de 20 horas por dia. É na região de Ribeirão Preto e eles estão tendo os moradores passam a receber água em casa só 4 horas por dia. E isso por uma cidade que tem 8.800 moradores. Tá aí a informação aí para o Cabral. Bom, vamos mudar de assunto, já que o Cabral não quis comentar. Não, que não me abriram a câmera para mim, mas tudo bem. Mas pode abrir, ó. Quer saber, imagina você 2 horas tomando banho. Como é que ia ficar 4 horas nessa cidade? Tenso, né? Não, mas, pô, se já começou... Uma curiosidade é porque uma cidade dessa tá e as do lado não, né? Não sei, é curiosidade pura. Não, porque... Não, mas a sua curiosidade tem sentido, porque algumas cidades dessas regiões, elas têm rios pequenos que abastecem apenas a cidade. É que nem se você pegar, por exemplo, Jundiaí. Jundiaí tem um próprio reservatório que, se eu não me engano, é maior do que a própria cidade. E lá dificilmente falta água. Entendi. Vamos mudar de assunto então, né? Eu queria voltar pro assunto lá da ONU. Da ONU? Da ONU, Então vamos lá. A gente estava falando do Bolsonaro, mas depois do Bolsonaro, quem falou foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que falou no pronunciamento, ele alertou que o mundo está diante de um ponto de inflexão devido à pandemia e às mudanças climáticas e reforçou que somente o diálogo entre países trará oportunidades. Segundo o presidente americano, as decisões desta década influenciarão todo o curso da história. Ele defendeu primeiro ele falou várias coisas, né? Tem várias citações aqui. Biden defendeu a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, fim da guerra travada há 20 anos, celebrando a era da forte diplomacia. Ele reconheceu, porém, os riscos ainda existentes do terrorismo. Exaltou a União Europeia, a importância do fortalecimento dos laços com os aliados do Indo-Asiático, o que inclui os australianos. Sem citar nominalmente nenhum país rival, Biden rejeitou a ideia de uma nova Guerra Fria, mas disse que os Estados Unidos se opõem a países mais fortes que tentam controlar os mais fracos e anunciou uma ajuda de 100 bilhões de dólares para que os países em desenvolvimento combatam mudanças climáticas e celebrou a vacinação e o compartilhamento de vacinas com outros países. E também, ele falou também sobre o terrorismo, eu já falei do Afeganistão. Gani e Cabral, o que vocês acharam aí do discurso do Biden na ONU? Eu não posso achar muita coisa porque eu estou sabendo literalmente agora, então, mas infelizmente... acabei de te dar um resumo. Sim, mas muito solto, né? Nada assim, eu queria ter escutado aí do começo ao fim. Então, infelizmente, eu não posso ajudar. O Biden faz um discurso que agrada a imprensa mais ligada ao Partido Democrata nos Estados Unidos, né? Acena também para a base dele. É natural, nesse tipo de discurso, você defender os valores dos quais você prega, da sua base eleitoral. Ele tem essa questão da mudança climática, né? Que é uma bandeira do Partido Democrata, né? Só lembrando que a questão das vacinas... o grande feito, né, da produção em massa de vacinas e distribuição no mundo foi do governo Trump, né? E obviamente que o Biden fala ali tentando capitalizar como se fosse dele, mas isso foi do governo Trump. E tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, já que a gente está falando lá de Estados Unidos,
E, inclusive, o que o Biden fala também acaba impactando, com certeza, lá, nas bolsas de lá, nas bolsas mundiais. Até porque tem a questão lá da elevação do teto da dívida, tem a questão dos pacotes de infraestrutura, tem uma série de questões que precisam andar também lá no Congresso americano para que o mercado se anime mais, né? Porque o mercado americano já vem animado há um bom tempo. E aí tem a pergunta do Leonardo, ele falando o seguinte: minha pergunta, risco de correção do S&P, o risco da Bolsa, isso aí acaba sendo relevante, entrando no radar também, essas possíveis correções nas bolsas americanas? O investidor brasileiro fica de olho nessa situação aí para um eventual respingo aqui para a gente? Dependendo do discurso, sim, mas eu continuo dizendo, eu não sei qual foi o discurso, não assisti o discurso. Mas sim, o discurso, tanto é como o Bolsonaro durante o período melhorou a nossa bolsa, poderia ter piorado, como o Biden poderia ter melhorado, poderia ter piorado. Eu não assisti o discurso dele. Mas não necessariamente por causa do discurso, Cabral, mas esses impactos da bolsa, essas movimentações, um risco de correção no S&P, de repente respingaria aqui, teria algum impacto por aqui? Sim. Se o principal bolsa do mundo está mal, quem somos nós na fila do pão, né? E não duvido nada, se a principal bolsa do mundo está mal, o gringo realizar Brasil para compensar a participação lá. O cara é balanceado, ó. Você tem que ter 30% submundo e 70% primeiro. Pô, o submundo caiu 10, então teu 70 virou 63. Ó, 63 de 100... Você tem que rebalancear submundo. Você está muito posicionado de submundo para primeiro. Então vem de Brasil, vem de Argentina, vem de Chile, para reenquadrar a carteira e voltar para o primeiro mundo, que está muito lá fora. A gente, ano passado, ano retrasado, a gente pagou muita conta da China. Que a China estava com a bolsa lá, estava andando de lado, teve muita realocação de Brasil, porque o cara estava estourado em terceiro mundo. E como a China foi mal, do ar, por favor. Então pode acontecer? Sim, pode. Se o tombo nosso for bem grande, existe a possibilidade de... Perdão. Se o tombo da S&P for bem grande, existe a possibilidade de já cair em paralelo, porque lá está mal, aqui também está mal. Fora um segundo detalhe em paralelo, que é gringo e realizando o Brasil para poder fazer caixa para ir para os Estados Unidos, para poder a participação dele em bolsa, primeiro e segundo mundo, continuar mais ou menos equilibrada. Já aconteceu várias vezes. Certo. E o Gani? Eu acho que esses eventos da ONU de trazer algum efeito para a Bolsa, eu acho que é muito pouco ali, né? O que se diz ali para ter um efeito. Agora, a reunião de amanhã, aí sim, a decisão de amanhã, pronunciamento de amanhã, este vai ter efeito em mercado, né? Que vai ser a reunião do FED. E aí, eu acho que nesta reunião pode ter uma sinalização mais concreta da redução do ritmo de compra de ativos, né? E se isso se concretizar, o meu ponto é que nem tudo está no preço, uma boa parte já está no preço, mas quando vem o fato, né, quando ele se realiza, isso vai para preço e aí pode ter alguma correção no S&P 500. Pode principalmente gerar vol, né? Eu vou 140 ou 120? Eu já acho, Cabral, que o mercado anda apreensivo por conta disso também, né? Por conta do que vai ser falado amanhã, do que vai ser decidido amanhã. Porque teoricamente, se nós formos ver um dos braços direitos do Powell, ele falou há uns 2 meses atrás, foi um dos primeiros programas nossos aqui, que ele falou, eu dependo da divulgação de 2 dados de trabalho nos Estados Unidos para a gente discutir mais seriamente o taping, que foi do primeira sexta de agosto e primeira sexta de setembro. Já saíram esses 2 dados. O de agosto veio melhor do que ele esperava e o de setembro veio pior do que ele esperava. Então, e aí? Vamos esperar mais um pouco de outubro ou já vai tomar alguma decisão? Então, eu acho que amanhã, a grande ansiedade, sem dúvida, é o tape. Não a taxa. A taxa não vai mudar nada. Todo mundo sabe que não vai mudar nada. Não vai mudar nada esse ano. O detalhe é como é que é estímulo. Já começa a tirar o pé do acelerador. Tira só um pouquinho para testar mercado. Vou tirar 10 bi só para ver como é que vai ser a reação. Ou ele vai dar uma facada de uma vez só. Então, a grande curiosidade é amanhã, 3h30, não é isso? Ou 3h15? Acho que agora você me Deu branco. 3 e alguma coisa amanhã é o grande detalhe.
Você A acha gente vai debater. Pô, quinta-feira o programa tem que ter 3 horas, né? Que a gente vai estar falando de funk e de cupom. De Copom. De Copom. É. Que o Copom começou hoje, né? Cupom também, os dois mas têm o- paralelo. hoje. Só que o deles sai com o mercado. Uma coisa que eu sinto falta, eu não sei se Gani já estava no. Já, você tem 40 e pouco, né? 42. Então Faz você já 42. devia estar. Armínio Fraga liberava o resultado 2 horas da tarde. 2h15, 2h20. Ele liberava com o mercado aberto, era muito mais fácil. Você criava um gap doido, mas você no próprio dia já tinha um racional. Já tinha uma correção. Não à noite para interpretar a raiz quadrada de π, mamãe viu a uva, inclinação, para deduzir outro dia. Ele liberava com o mercado aberto, 2 e pouco saía. Eu não lembro até quando durou 2 e pouco, mas no começo de Armínio Fraga saiu de dia a decisão. E por que mudou isso? Não sei, não lembro, não tenho na memória o porquê mudou. Antes saía à noite, né? 8h30, agora foi para 6. né? Agora é 6h30 6h30. que eles alegam os leilões de fechamento, alguma coisa. Aí quando dá 6h31 não sai, o vagabundo fica dando F9 no broadcast, na hora. Eu lembro, não sei se tem etc. muito a ver. O pessoal falava que saía às 8h30 por causa do Jornal Nacional. Eu já soube muito Eu já disso ouvi- também. eu Ih, já já ouvi- escutei essa lenda 300 vezes. Eu ouvia isso na faculdade, não sei se isso é... O William Bonner dando a notícia. E eu já escutei várias historinhas também que na época Tombini chegou a sair depois do JN para não sacanear o JN. Não, mas eles faziam isso, não é nenhuma crítica a nenhum lugar, mas eles faziam isso justamente, era proposital mesmo, era Para sair, divulgação para ampla. divulgação. Não, mas então, eu já vi, teve uma época que o Dilma, acho que foi o grupo Dilma ou Lula, não sei, que tava brigado com a Globo. Então eles divulgavam depois. Não, isso já começou no grupo, na época do Lula. Não, mas divulgar depois, 9 e pouca da noite, 9h40, sim, 9h20, sim. para poder não sair no JN. Pra Teve não uma época que ele estava assim, é muito louco isso. Isso pra mim assim, não sabe o que fazer. Tem que sair no horário BMC, entendeu? Tem que sair com o mercado aberto, pô. Sai 2 horas da tarde, todo A mundo hora tem que a até 6 BMC pra se tem que alinhar com a organizar, gente pô. aqui. Eu não entendo porque eu não saio com esse mercado aberto. Eu juro que eu não entendo. O horário ideal, 2 da tarde, 2 da tarde. 3 da tarde, 1 da tarde. Você ainda tem um final até o final da tarde pra entender o que ele tá pensando. Não gap noturno, pô. O Anselmo Lessa aqui falando aqui, o pacote de Biden recuperará as exportações de commodities do Brasil, principalmente de minério de ferro? Acho difícil. Não sei. Acho difícil. Não, depende, né, do que vai prevalecer, mas se é uma força, vamos supor, um cenário Evergrande, pior cenário, né, falência, não acho que isso vai conter uma queda do preço do minério de ferro, se isso se concretizar, né? Agora, se tudo ou mais constante, não tiver falência na Evergrande e o pacote do Biden passar, aí sim é um fator que pode fazer com que o minério se recupere. E só uma pequena curiosidade que eu não sei dessa resposta, o quanto barreira comercial tem do nosso aço para os Estados Unidos, né? Se você só ganha em paralelo devido ao preço com a China, ou se a gente também ganha também mandando navio para os Estados Unidos. Não sei disso. Se alguém souber, por favor, acrescenta aí informações. Eu não sei se tem algum sobretaxar aço brasileiro. Que Trump teve uma época que, apesar de dizer que é amigo de Bolsonaro, ele sobretaxava várias coisas brasileiras. Eu não sei como é que está o aço nessa história. É apenas uma curiosidade. Não sei. O professor André Carlos fala aqui, e sobre o Fed enfrentar pressão para demitir dirigentes por transações no mercado em 2020? Estou sabendo disso agora. Também desconheço. Também desconhece. Vamos procurar saber. Vamos tentar descobrir. E o pessoal já comentando sobre uma coisa que une a extrema-direita e a extrema-esquerda, a Globo. E o STF hoje. E o STF, né? E o STF. Mas é que eu acho que a Globo tem cada programa maneiro pra caramba, mano. Eu não acho assim, a Globo tão lixo que nem... Podemos não concordar com a linha editorial, mas tem programas isolados lá bom pra caramba, mano. Mas eu acho que isso sempre vai dividir todo mundo. A imprensa O problema é a linha editorial. Eu não dividir. concordo com a linha editorial da Globo, mas não quer dizer que eu não vejo vários programas deles que são muito bons. Tem várias minisséries lá que você fica assim, meu Deus, que obra de arte é isso? É engraçado Agora que, não a linha editorial. É engraçado que aqui no Brasil, sem querer
pegar qualquer lado aí, mas as emissoras de televisão, elas não vão para um lado, né? Ou direita ou esquerda, né? Nos Estados Unidos você tem isso muito mais forte, né? Direita, esquerda, elas assumem o lado e pronto, acabou. Né, CNBC, Biden até fazer bico, né? Eu prefiro assim, porque assim, você já sabe o viés, louco. né? Você já sabe, opa, peraí, estão falando isso, mas eu já sei que o viés é esse, né? Eu acho mais legal isso, mais limpo, né? Aqui não, né? Todo mundo fala que é isento, mas não é. Mas lá é assim, Fox News é republicana, né? A rádio nos Estados Unidos, boa parte é republicana, o rádio é muito forte nos Estados Unidos. E CNN, aqui o Cabral citou a... CNBC. Entre outras aí são, né? O New York Times, Washington Post são mais à esquerda, são mais pró-Biden, pró-democrata. Eu vou assumir uma ignorância minha monstra. Toda vez que alguém falar para mim que é republicano ou democrata, eu dou uma gulgada. Porque eu não sei se republicano é Biden ou se é Trump. Eu nunca sei se democrata é Biden ou Trump. E eu não criei nada que eu consiga associar. Então, entendeu? Republicano alguma é o coisa sempre, 100% das vezes. O republicano é o conservador, o Cabral, e ele é a direita. Nos Estados Unidos é Trump. O democrata é a esquerda americana, que é com Deus. Que é Biden, entendeu? É mais ou menos isso daí. Agora, quer ver te confundir vezes, mais ainda? A palavra liberal no mundo, então, o sentido clássico da palavra liberal no Brasil, na Europa, você se associa à direita, não é isso? O cara é liberal. Nos Estados Unidos, lá tudo é o contrário, né? O liberal, ele é o de esquerda, né? Então você vai ouvir falar, o cara com a pauta liberal, é uma pauta de esquerda. O direita lá é o conservador. E o Trump lá é vermelho. E o Trump. E lá o vermelho é direita e o azul é esquerda. Doido com isso, mas agora mano. Você me confundiu também, o Gani, porque em alguns lugares falavam que o Trump ele era de direita mais radical, mas que o Biden também é de direita, só que ele não é radical. Não existe esquerda, extrema esquerda nos Estados Unidos. Não, tem extrema esquerda. PSDB com direita. Tem um livro do Ben Shapiro que mostra bem isso. Tem um outro livro de uma ex-jornalista da Fox, baseado em fatos também, né? Mas o Biden não é. Não, o que o Biden é, a questão é o seguinte, né? O Biden, assim como o Obama, ele é um democrata que seria o centro-esquerda, né? Então, ele não é uma esquerda mais radical, né? Então, tanto é que era vice do Obama. Agora, o que seria a esquerda mais radical nos Estados Unidos, né? Identificada aí com as mesmas pautas que o PSOL aqui no Brasil, seria a vice dele, a Kamala, né? Essa, sim, é bem ligada a uma esquerda mais ideológica, mais identitária. Tá Entendi. explicado. Aprendendo. E aqui no Brasil tem direita e esquerda? Porque a gente só sabe ver centro, né? Centro-direita, centro-esquerda. Você tem extremismo dos dois lados, né? E tem isso tem. Que Agora, eu vi uma análise hoje muito interessante, que é a seguinte, né? Hoje, o que está acontecendo com muitos partidos políticos? Então, muitos deputados que defendem valores associados à direita, eles são rotulados automaticamente de Bolsominion, Bolsonaro, etc. Eles são expulsos dos partidos. Isso tem um duplo efeito. Você está fortalecendo o Bolsonaro e, por outro lado, você impede o nascimento de uma terceira via. Porque a partir do momento que você colocou o rótulo, o cara é de direita e defende esses valores, portanto é Bolsonaro, defendendo, enfim, valores conservadores, liberais na economia, etc., e você automaticamente rotulou ali, então você impede o surgimento de uma terceira via. Por quê? Porque você já automaticamente jogou esse pessoal para o Bolsonaro. Eu achei bem interessante essa análise. Quer dizer, na realidade, dificilmente a gente vai ter uma terceira via. Dificilmente. Até por esse fenômeno. Acho que não tem, não. Eu falo isso há muito tempo, não porque eu sou bola de cristal. É porque eu não consigo ver ninguém assim surgindo nada, mano. Não é porque você entende política pra caramba, leu 500 livros, não. É instinto puro. Eu não consigo ver um terceiro nome surgir para poder pegar o voto de um do outro e subir. Tem esperança Ciro Gomes, ok, Ciro Gomes. Não, seja de candidato, mas eu não consigo ver Ciro Gomes barrar ninguém. Não consigo ver ninguém tirar um outro. Ciro Gomes, para mim, tiraria mais quem? Para mim, acho que ele tira mais Lula do que Bolsonaro, mas eu não consigo vê-lo tirar Lula.
Dória eu acho que tiraria mais Bolsonaro do que Lula, mas não consigo ver Dória tirar Bolsonaro. Então eu não consigo ver um segundo turno, eu posso estar muito cego, mas eu não consigo ver um segundo turno que não seja os dois, se Lula vier candidato. Você acha que é um risco agora o Dória ir para tentar a presidência? Não, acho que não. Risco não é. O problema é que eles estão querendo decidir 20 de novembro. Eu não entendi. Pode esse calendário tão cedo, maluco? Eu não entendi isso. E Pacheco? Pacheco, eu acho que ainda é muito desconhecido para tentar algo. Assim, eu não sei se ele nacionalmente teria apelo, não. Eu acho que ele é pouco conhecido também. O Dória tem uma grande rejeição em São Paulo, né? Se você falar com alguns comerciantes ou garçom de restaurante, bares, a rejeição é muito alta a ele. Então eu acho que é muito difícil. E ele é muito... Ele não tem uma identidade, né? Essa questão da identidade hoje é muito forte em política. Então, querendo ou não, goste ou não, o Lula tem uma identidade com parcela da população, né? Que se identifica com ele. O Bolsonaro tem uma identidade com outra parcela da população. Eles estão representando algo ali, né? E o Dória, né? Então eu acho muito difícil. Talvez quem era um nome, eu acho que mais competitivo, mas saiu de cena, do radar, seria o Moro, né? Teria todo o apelo da Lava Jato, enfim. Mas acho que não vai ser, não. Tem muita saída nesse sentido, né? Exatamente. O que nós podemos esperar, então? Amanhã é super quarta, né? A gente já até deu uma pincelada, mas... Gente, só uma coisinha antes da gente mudar isso. O pessoal aqui perguntando, cadê o Felipe? Felipe caiu a pressão dele. Tá muito quente, né? Agora tá mudando o tempo. Deu uma... Eu só vi que ele sentou ali. Ele saiu daqui e sentou ali. Caiu a pressão dele. Eu já perguntei aqui pra Renata se ele tá tudo bem. Ele tá tudo bem. Mas caiu a pressão e ele saiu. Mas tá tudo bem. Quem manda trabalhar com blazer? Dá nisso. Fica com calor. Aliás, cadê a sua... Quando eu fui no armário, eu não tinha nada lavado, mano. Aí eu falei, vou tomar a carcada da tia. Vocês não sabem, aqui atrás tem a salinha da verdade. A salinha da verdade todo mundo já foi. Eu soube que você foi pra salinha da verdade também outro dia, porque reclamou que teu programa estava com 10 minutos a menos. Quem? Você, Você não. mesmo, sim. Que ela entregou depois, não sei o quê. Nunca. Eu hoje vou parar. Eu já parei na salinha da verdade. Nunca. Vou parar de novo na salinha da verdade hoje. Conheço o Paula Moraes, ó. Mas não quer dizer que você não vai parar na salinha da verdade. Hoje eu vou. Não, mas de forma alguma. Se ela quiser pegar 1 hora do programa, pode pegar, não tem problema. Estamos aqui para trabalhar. Vamos falar da Super Quarta, então. O que nós podemos esperar amanhã? Vamos lá. Amanhã tem 3 coisas. Vamos lá. Primeira... Eu tô sentindo que eu tô travando na câmera, mano. Tô sentindo que eu olho assim eu travo. 3 coisas. Eu acho que é você o problema. Não, será que eu vou passar mal ao vivo também? Quem sabe faz ao vivo. Não. Tem o The Trade daqui a... O The Trade. O The Trade então são 3 coisas. A primeira coisa, eu acho que... Eu gostaria de ver um em 25, que é mais fácil falar Brasil do que os Estados Unidos, cada nossa rotina, né? Gostaria de ver um em 25, mas eu acho que ele vai falar um. Mas eu acho que ele vai manter algum discurso de algum modo, renova mais um, ele renova mais um para outra, mas alguma possibilidade de subir um em 25. Isso que eu acho que vem Brasil. E eu acho que ele fala um pouco de fiscal e já começa a falar de PIB para o ano que vem. Que ele até então não estava falando tanto. Isso é uma puramente intuição. Estados Unidos é o grande dilema hoje do planeta Terra, né? Assim, mesmo quem mora nos Estados Unidos, que acompanha a economia americana o tempo todo, sabe. Juros não saem do lugar, mas existe uma possibilidade de começar a falar em redução de estímulos. Ou não precisa dizer que ele vai reduzir a partir de outubro, mas já dá uma informação maior para o mercado que ele dava anteriormente. Eu acho que ele já fala em redução de estímulo, e eu acho que ele já fala em redução de estímulo esse ano, tá? Uma coisa me diz que ele já vai começar a fazer isso. E a terceira notícia do dia, sem dúvida, é no Maracanã, Flamengo 3, Barcelona 0. Gani? Então, eu acho que o Banco Central, acho que vai de 1 mesmo, mas é um aperto monetário aí que eu acho que vai durar mais tempo do que a gente imagina, né? Banco Central amanhã, acredito que finalmente, posso estar errado, sai uma sinalização um pouco mais concreta aí do tapering, né?
Eu acho que ainda para este ano, porque seria muito complicado o Banco Central, o Fed dos Estados Unidos, mudar a sua comunicação, né? Então ele vem preparando o mercado para isso. Com a fala dos dirigentes nas próprias atas, o mercado está, né? Ele está acostumando o mercado para isso. Ele está tirando a medicação aos poucos. Vou tirar a medicação, tudo bem? E agora vai vir o dia que ele vai falar, olha, agora é para valer. Então eu acho que se ele reverter esse discurso vai ser muito complicado. Então eu acho que amanhã a gente vai ter novidades. E sexta-feira IPCA 15, né? Sexta-feira acho que é IPCA 15, né? Então, outro, se vier acima de esperado de novo, mas a gente já começa a pensar na próxima reunião do Copom, né? E a reunião do Copom? Que já vem sinalizando, né? Mais um aumento, né? Já vem sinalizando. Já tá. Agora, teve uma pergunta de um rapaz aí no chat, e foi logo no início, que ele, esqueci o nome, desculpa, que ele pergunta se seria um bom momento para entrar em NTNB. É difícil eu te falar assim, qual que é o melhor momento. O que eu posso dizer é que as taxas estão altas. Havendo um recuo da inflação, das expectativas inflacionárias e melhorando a questão do risco, tem muita chance dessas taxas recuarem. Se recuarem, são papéis longos, então tem um efeito pela marcação ao mercado, né? Taxa cai, preço sobe, de uma grande valorização. Ou, se isso não acontecer, você carrega até o vencimento, que esse juro real está de bom tamanho, tá? Falando nisso, teve leilão de NTNB hoje. Eu ia falar isso. Veio pegar o gancho dele. Ele vendeu integralmente o lote de 2,5 milhões de notas, dividido em 3 vencimentos. O volume financeiro somou 10 bilhões de reais. Tabela 1, produção, por favor. Bora lá, tabela. Bora. Cadê a tabela? Tabela. Tabela. Oi. Deitou a tabela. Tá. Então a tabela tá deitada. Notícia boa. O volume foi absurdo. Bem maior do que esperado. Então, se você for ver, ele não faz uma emissão do tamanho tão grande desde 10 de agosto. Então, isso é notícia excelente. Quer dizer, ele botou tudo na mesa e o mercado tomou tudo. E a taxa foi um pouquinho maior do que 15 dias atrás. Você vê ali na 26, tinha saído a 54, agora a 55. A 30 tinha saído a 6978, agora a 47290. E a 55 foi quer dizer, as três foram a maior taxa para uma emissão de NTNB nos últimos, pelo menos desde o dia 10 de agosto. Mas a notícia boa é que ele vendeu tudo. É aquele discurso que o secretário do Tesouro Nacional falou no evento da Genial tem 1 ou 2 semanas. O mercado está querendo NTNB e LFT. Eu vou aumentar a mão em NTNB e LFT. Para quê? Para fazer caixa para o ano que vem. Se tiver emoção de eleição, ele já está com caixa para passar de boa. Se não tiver, ele está com caixa até para se dar o luxo de negar a emissão. Então, para mim, o leilão de hoje, apesar da taxa ter sido mais alto, não foi um mais alto absurdamente gigantesco que quebre alguém. E a notícia boa é que teve um volume muito grande, tá? Então, essas fomos as emissões de hoje. Tem mais tela? Não, só essa. Só essa tabela. Então tá bom. Daqui a pouquinho, então, tem The Trade com o professor Alexandre Cabral. Quem que nós temos hoje, Cabral? Hoje nós temos o Igor da Genial, que vamos também analisar ao vivo as ações. Algumas a gente já tinha combinado anteriormente, o que vocês pedirem, vamos analisar. Ontem a estreia foi com o Lucas, claro. Estava bem pessimista, tá? Ele estava bem pessimista mesmo. Pouquíssimas ações mandou comprar, um grupinho neutro e lotes de ação mandou vender. Várias. Vamos ver como é que tá o Igor hoje, né? Legal, vamos já pedir pro pessoal já mandando aqui os seus pedidos no nosso chat. A gente daqui a pouco... Você tá com o chat aí? Tô no celular. Legal. Aí o Cabral vai repassando para o Igor. O Igor já tá com a gente e a gente vai... A gente não, o Cabral vai falar. Então, para a gente já ir se encaminhando pro final aqui, vamos dar aí as suas mensagens finais. Primeiro o Cabral, então, porque daqui a pouco ele volta com o programa.
Fala aí. Mensagem final que eu gostei muito do trio hoje, Lira, Pacheco e Guedes. Eu pensei que era nós três. Não, que eu tô com saudade do Felipe, né? Tadinho do Felipe. Mas ele tá bem, Se ele encontrar minha sogra... Mas ele tá na empresa, tá né? Ele tá na empresa, Ah, tá. Ele então, foi tomar aquela né, maca que eu vi passada né, com ele ali... Não, era outra pessoa. Era outra pessoa, então tá bom. Então eu gostei muito do discurso hoje, alinhado o trio, pô. Eu gostei, como eu falei várias vezes, uma das melhores coisas que Lira e Pacheco, não lembro qual dos dois agora, acho que foi Lira, foi Lira, foi Pacheco, foi andar 50 metros e bater no fluxo e vem cá. Como não judicializar esse negócio? Me ajuda no precatórios? Porra, por que não fizeram que nem fizeram hoje? Porque essa guerra política é ridícula, eterna. Independente de estar lá Bolsonaro, de estar lá Amoedo, de estar Ciro, ou de estar, porra, é tudo Brasil, pelo amor de Deus. Na hora de votar, vota contra, mas na hora de tentar entrar no acordo, aqui você não judicializa. Não quer dizer que os deputados vão aprovar. Mas se passar, aqui não dá problema, segue a vida. Não vai dar dor de cabeça isso. Então, porque esses caras não se uniram como se uniram ontem, pelo amor de Deus. Tipo assim, eu achei o discurso dos caras mega alinhados hoje. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu acho que esse pra mim tá disparado sendo a notícia do dia. Por que demorou tanto, né? Porque é famoso, né? Eu acho que político é o seguinte, uma intuição minha. Quando tá mais ou menos, eles deixam pra lá. Quando a água tá começando a bater na nádega, porque se falar outro YouTube pode derrubar, né? Quando a água tá começando a bater na nádega, alguma coisa, eles dizem, opa, vamos trabalhar. Aí trabalha. Acabou o problema, deixa a confusão. Pro inferno. Você falar disso, não te derrubam. Mas se você falar de China, aí é mais complicado. Não, a China esquece. China, STF. Ninguém nem sabe se o cara da China gravou, se tá ao vivo, se tomou. Pelo amor de Deus, mano. Mas eu não entendo, eu juro por Deus que eu não entendo. Não é porque eu sou teu inimigo que eu não vou conversar contigo. Não é, perdão, que eu penso diferente de você que eu não sou teu inimigo. Pelo amor de Deus, por que não fazem isso? Aquele famoso quer perpetuar, né? Eu falo, Lira quer passar uma reforma para dizer que é dele. Pacheco quer passar uma reforma quer dizer que é dele. Pronto, cada um escolhe uma. A administrativa é minha, a tributária é sua e segue a vida. Pô, fica essa briga eterna, enche o saco isso. Eu acho que essa questão dos precatórios tem um antecedente no Brasil que é bastante importante. Nos nossos piores momentos, em questões delicadas, e o precatório não é o nosso pior momento, mas é um problema grave para 2022. Existe um certo acordo da sociedade brasileira, que se traduziu nesse encontro aí dos três, em fazer a coisa certa, de maneira pragmática, resolver o problema. Isso aconteceu ao longo da nossa história, a lei de responsabilidade fiscal, próprio teto dos gastos também foi assim, reforma da Previdência foi assim, né? Então, quando falam assim, bom, as instituições funcionam, as instituições são fortes, eu acho que é nesse seguinte sentido, né, da gente, na hora H, não apelar para um populismo barato e fazer a coisa certa, agir de maneira pragmática, como os três fizeram hoje. Também reitero aqui o discurso que eu acho que o Bolsonaro fez na ONU, né? Ele defendeu a base dele, defendeu lá os valores dele, defendeu o conservadorismo, sem ser agressivo, sem xingar ninguém. Eu acho que o caminho é por aí. Você consegue defender as suas ideias sem atacar o outro. Então, eu acho que isso também foi positivo, mas não teve nenhum efeito para o mercado. O que teve efeito prático mesmo para o mercado foi a questão dos precatórios. Ô Gani, só para encerrar aí, você já deixa a sua mensagem também, mas aproveitando que você falou do Bolsonaro, estava no tom que o mercado gostaria que o presidente falasse? Eu acho que sim, é diferente. Em relação às manifestações, né, o discurso dele, aonde ele erra no final, né, quando ele xinga nominalmente o Alexandre de Moraes, né, de canalha e tal. Ali não é postura de um presidente, chefe de Estado, presidente da República, né? E é curioso que eu assisti o vídeo várias vezes e tem uma coisa, isso quem já subiu num trio sabe disso, né? Quando quando você começa a falar, a multidão te inflama muito, né? A multidão ali presente e você acaba falando coisas que você não quer. Então ele não falou de improviso, claramente o discurso foi muito bem escrito por assessores dele, né? Então eu acho que o caminho é esse, quer dizer, o Biden defendeu a agenda dele,
O Bolsonaro defendeu a agenda dele, mas o tom foi apropriado. Legal, então, gente. Vamos encerrando, então, o BMC Market. Obrigado, Cabral. Obrigado, Gani. Até amanhã. É isso aí. Valeu, então, gente. Olha, só para me despedir antes que acabe a bateria do meu notebook. Abraço pro Peter Santana, pro Guilherme Silva, pro Lambert, pro MPK, pro Rock Schnaps. Tem também aqui Carlos Melo, Rui das Neves, Diego Paganini. Um abraço para vocês. Já tem gente fazendo aqui perguntas pro Cabral. O Cabral já vai começar com o The Trade. Gente, só para encerrar, então, o Ibovespa agora subindo 1,20% aos 110.150 pontos. Tudo subindo aqui, olha, Melius subindo 10,91%, Via 9%, caindo aqui IRB com menos 1,64%, dólar caindo 1,39% aos R$ 5,29. BMC Market terminando nesse momento. Um abraço para vocês, a gente volta amanhã. Agora tem The Trade, roda a vinheta. Tchau!